Pessoal, bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live aqui no Grupo Penido, operando com vocês, traders, parceiros. Vocês estão aqui comigo todo santo dia. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro. Só vou fazer aqui um breve adendo, porque muito provavelmente na plataforma onde eu solto a gravação das lives, você deve perceber que ontem não teve live. Na verdade, teve live com o Gabriel, né, com o Rogás, que a live, inclusive, eu vou subir na plataforma, mas não foi comigo. Eu nem consegui gravar o diário. Então, eu vou contextualizar ontem, já mostrando aqui no gráfico, basicamente. Eu acompanhei tudo, só que eu estava de casa e estava bem mal ainda. Mas basicamente, deixa eu jogar aqui, ó. O que o mercado fez foi uma captura de ambos os lados na abertura. Eu executei essa compra aqui. Eu zerei mais ou menos aqui assim, tá vendo? Eu não peguei muito, eu fiz US$ 1.100 de lucro. O alvo era de uns, sei lá, 4, 5 mil dólares, então dava para ter pego mais. Mas tá bom, operar pelo celular realmente é ruim. Tava resolvendo coisa, tava com criança, tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então tá bom, pelo menos eu comecei a semana positivo e, inclusive, recuperei aí parcialmente parte do que eu perdi na sexta. Vamos para o semanal. O semanal desenha já um movimento altamente comprador, na minha visão, porque ele abriu ontem justamente com a iniciativa de buscar, melhor assim, ó, de buscar essa região, de capturar essas mínimas. Esse trabalho foi muito bem feito. Então agora a gente tem a reação compradora, na minha visão, que retoma o mercado, retoma, digamos assim, o controle e fazem um movimento interessante, tá vendo? Então, fica perceptível aqui, ó. O mercado fez esse movimento ontem, justamente com a iniciativa de capturar aqui embaixo. Eu acho que isso foi exatamente o objetivo, e se de fato era, o mesmo foi cumprido. Se a gente olha aqui pelo de 15 minutos, é bem interessante observarmos como fez a seção asiática, Londres e Nova York, já para determinar o nosso viés nos tempos gráficos menores. Antes disso, eu só vou fazer aqui um adendo de uma hora, que na minha visão reafirma tudo aquilo que eu já tinha dito, né? Ele descer justamente para fazer essa captura saudável para o preço dar continuidade para o movimento principal. Mas além disso tudo, a gente tem aí essa região que na minha visão poderia ter sido capturada e não foi. Era uma região importante de mínimas a serem capturadas. Então, numa eventual reação também não seria nenhum absurdo a gente ver o preço buscando ali, por mais que agora isso soe improvável. Agora a gente está trabalhando praticamente na máxima da semana. Se a gente olhar pelo de 4 horas, foi basicamente aqui que o preço fez um topo no domingo. Se eu não me engano, foi domingo mesmo. Foi justamente na abertura de domingo. Uhum. Uhum. Essa máxima aqui, que ainda não foi capturada, creio eu. Acho que o preço chegou lá milimetricamente. Na verdade, capturou assim, tá vendo? Então a gente viu aí uma reação que tinha endereço, tinha um objetivo, e de fato esse objetivo foi cumprido. Olhando pelo de 15 minutos, Ásia fez um movimento vendedor, né? De mitigação. Londres, assim que abriu, né, aqui, às 5 da manhã, fez um movimento fortíssimo de alta, e na minha visão, Nova York só está consolidando aqui em cima. Qualquer um dos movimentos seria viável. A gente sabe que o mais provável dentro desses parâmetros e dentro dessa referência seria vermos um movimento de alta, mas também entendo que há um contexto aí de topo que pode colaborar para uma eventual movimentação vendedora, mesmo que seja temporária. Então, o que que deve ser nosso objetivo? Mínimas de Londres, mínimas de Nova York, máximas de Nova York. Nem adianta que já está redundante. Então tá, é isso que eu tenho de referência. 8:30. Esse aqui foi o primeiro Fair Value Gap a ser gerado. Então, basicamente, o que a gente tem é a movimentação forte mesmo foi em Londres, mas foi em Nova York que ele capturou a máxima. Então, eu acho que isso abre mais precedentes ainda para que, na abertura, o preço possa fazer algo assim, ó.
Eu acho que esse aqui seria o cenário ideal para compras e, eventualmente, se a gente sabe dessa força, desse movimento iminente, também não seria nenhum absurdo procurar por vendas que busquem aqui o preço buscando nessas mínimas aí dos 50%. Então, eu estou aberto para qualquer um dos cenários, entendendo que o mais provável aqui seria procurar por compras, mas entendendo também que dentro do contexto atual também é viável ler preço buscando por vendas. Então é isso que a gente vai esperar. O mercado abre em 30 segundos. Vamos ver. Bom dia aí para todo mundo que está aqui na live, para quem mandou no chat, bom dia também, Bruno Silva, Fabinato, Pedro Emílio, André Pinheiro, Cauã. Bom, é isso que eu vejo. Bom dia, Silvinho também. O que eu vejo então é que o mais inteligente, pelo menos ao meu ver, seria o preço capturar aqui embaixo. A gente também está próximo de máximas, então se ele quiser cair mesmo, capturar aqui também não é um absurdo, né? Buscar lá em cima e depois cair. Então temos aí muita liberdade para fazer qualquer um desses movimentos e depois ver o que o mercado vai fazer. Beleza? Bom, preço atacando muito forte ali embaixo, ou seja, já ataca as mínimas de Nova York. Bom, o movimento inicial ainda não tem muito o que tirar de conclusão, tá? Óbvio, ele já manipulou mínima. Então isso pode abrir um precedente aqui para algo assim, ó, que é a captura mais óbvia do momento. Então eu fico atento aqui para eventual compra, que busque aí só a continuidade de alta, que é o mais óbvio. Querendo ou não, o preço já pode se sobrepor aqui, e só continuar subindo. Não é nenhum absurdo. Mas tem que esperar, pelo menos, a gente gerar uma estrutura interessante. Bom, esperar. Bom, basicamente o preço fez um ataque, que me parece um ataque, né? E não de fato uma iniciativa a essas máximas, o que dá muito aquela impressão de que isso aqui é um sweep.
portanto que o preço captura essas máximas. Perdão, não deu tempo de montar o microfone. Mas que ele captura essas máximas com o objetivo só de capturar e não de fato desenvolver o movimento. Pelo menos é isso que esse candle mostra. Pode ser que alguma outra movimentação desminta, mas até então é o que eu vejo. Bom, aparentemente ele desmentiu mesmo a impressão que esse candle gerou e renovou mesmo o viés comprador. Muito provavelmente aqui a gente vai ter que esperar. Belo movimento. Eu esperava que fosse capturar mais embaixo, antes de subir. Enfim. Então, até agora, nenhum risco assumido, só a leitura mesmo que era buscar embaixo para subir, mas eu achei que buscaria bem mais embaixo, portanto que o movimento inicial seria bem mais vendedor, ou que capturaria primeiro em cima para cair. Ah, e a título de informação, hoje é terça, né? E hoje não tem nenhuma notícia, tá? Só tem esse discurso aqui do Trump mesmo, que inclusive deve ter sido marcado tem pouco tempo. E amanhã que tem notícia de novo. E sexta tem o payroll. Não, não é payroll, não. Viajei. Mas temos aqui uma bela movimentação de alta. Basicamente, um movimento forte pra caramba. Tá? Tipo assim, tem dia que não faz isso aqui num dia inteiro. Então, basicamente, a gente perde todas as referências que a gente tinha. Tá meio desolado aqui em termos de preço. Só nos resta acompanhar pelo diário. Tô achando que pode ser difícil conseguir alguma coisa. Bom, tô quieto aqui porque não tem muito o que fazer. Basicamente, o mercado fez todo o movimento, que às vezes leva horas para fazer em 3, 4 minutos. Então aqui a gente perde totalmente a referência do preço e precisa esperar para que ele se reestabeleça, né? Ele acalme aí os ânimos de alguma forma e a gente consiga alguma referência para se expor. Por enquanto, nada.
Bom, até então nada. Tô aqui no celular porque tem um entregador do iFood tentando me dar um golpe aqui. Só pra não parecer que eu tô mexendo, sei lá, no Instagram enquanto eu tô fazendo a live. Inclusive, eu nem mexo no celular enquanto eu tô operando, só. Bom, o que que a gente, eu tinha falado antes de acompanhar pelo diário, o que que a gente pode ter enquanto referência? A gente tem aqui esse Fair Value Gap, que já está lá embaixo, ou seja, não serve de muita coisa. E essa região que a gente está trabalhando aqui é uma região bem difícil, assim, de se dizer o que que é, porque tá mais para um order block vendedor, por conta desse movimento aqui, né? Essa pernada. Mas ao mesmo tempo é uma região que anteriormente era esse gap de abertura aqui, né? Que também pode ser vista como comprador. Então, eu acho que a gente realmente precisa esperar e conforme o preço gere uma referência boa, a gente executa algo. Bom, se encaminhando para fechar o de 15 minutos. Até então não tem nada demais acontecendo. Foram só esses 5 minutos iniciais depois da abertura. Então agora a gente está aí uns 7 minutos sem ver nada de relevante no preço. E vamos ver, assim, um cenário plausível, eventualmente conforme o preço desenvolva aqui, sei lá, uma continuidade de alta e gere o fair value gap, seria procurar por uma compra aqui, mas eu não me sinto também tão confortável. Para mim, o melhor cenário seria a gente ver o preço consolidando assim e a gente pegar uma compra nessa recuperação, digamos assim. Bom, abrimos um candle novo de 5 e de 15 minutos. Cara, minha maior expectativa aqui de conseguir operar é a gente ver alguma retração.
Bom, esse movimento é, pelo menos por enquanto, aquilo que eu gostaria de ver. Para mim, o melhor cenário seria esse. A gente vê algum movimento vendedor para depois gerar alguma coisa. Bom, acabamos de manipular mínimas dentro de uma referência curta. Isso tende a ser algo bom, mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhum fair value gap, ou seja, o movimento ainda está consolidado. O jogo aqui vai ser esperar, cara, lá para meio-dia, meio-dia e 10, provavelmente será alguma coisa, porque eu acho que por agora, porque tem só ruído e aquelas movimentações curtas, curtas. Vamos ver aqui o Poly Market para ver se tem alguma coisa interessante. Praticamente como certo o corte de juros aí do Fed em 25 pontos base. Não tem nada. Bom, o maior fair value gap de todos esse aqui, mas como vocês sabem, eu não traço isso enquanto uma referência muito relevante. Encaminhando agora para 11h50, geralmente essa hora o preço tende a movimentar mais. Assim, de certa forma, aqui a gente já gera uma movimentação que deixa coerente, caso ele gere um fair value gap ou alguma referência assim, uma entrada compradora. Vou deixar aqui do lado para não parecer que eu quero entrar. Pelo menos não enquanto não gerar nada. Porque se torna coerente simplesmente na ideia de pegar a continuidade alta. Agora que está gerando, faz até sentido desenhar já aqui. Mas tem que gerar, de fato, a referência. Me parece algo interessante para acompanhar ainda. Como não gerou ainda o Fair Value Gap, uma movimentação relevante, tem que esperar. Mas é o que eu desenho. Eventualmente, preço gerando alguma coisa aqui e a gente conseguindo executar. Acho que é até mais curto seria prudente, porque é aquele trade que ou vai ou racha. Se desenvolver para baixo aqui, não tem o que pegar. Ó, invalidou praticamente, acabou com o possível fair value gap que estava sendo gerado. Ainda tem aqui um micro, mas continua estranho.
continua bem suscetível a fazer movimentações para ambos os lados. Por mais que eu acredite que o movimento principal aqui é comprador, a gente sabe aí da possibilidade de uma reação vendedora também iminente, deixa a nossa vida complicada novamente. Mas o fato é, aqui ainda tem um fair value gap. É. E vai ser a gente, vai ver. É o tipo de risco que ou você é imprudente e assume logo de cara, ou você muito provavelmente fica de fora. Dificilmente gera uma segunda chance. E ainda tá bem estranho. Tá estranho. Tô achando que a melhor coisa ainda é esperar. O engraçado é que no MetaTrader, eu posso ter. Ah, tá. Não vou abrir esse trade, tá? Fique claro. No MetaTrader, esse fair value gap não foi gerado. Estranho. Bom, temos aqui mais uma vez o preço trabalhando aqui nessas mínimas. Como eu tinha já desenhado com vocês, é uma região para acompanhar. Eu acho que agora ele limpa aqui embaixo novamente. E caso ele reaja para cima, ele gera uma boa entrada compradora. Então minha ideia aqui ainda é comprar. Só esperar a hora certa. Que é o X da questão. Mas para mim é claro ainda o viés comprador. Minha ideia seria algo, né, tem que gerar, mas algo mais ou menos assim. Bem parecido com o que eu tinha desenhado antes já. Bom, agora fecha de 5 minutos. Vamos ver esse fechamento e logo após a abertura. Mas eu quero mesmo pegar uma boa compra aqui. Só tem que esperar a hora certa para não se precipitar, mas eu acredito veementemente aqui que o mais provável é desenvolver para cima e eu acho que ele não vai cair muito mais do que isso. Pelo menos dentro dessa lógica. E se continuar caindo, não muda em nada para mim, porque eu não vou ter executado. O que eu quero dizer é que se sobe aqui, eu acho que é para comprar. Bom, tá fazendo o movimento que eu queria. Vamos ver como é que vai fechar esse aí de 1 minuto. Pelo visto, não tão bonito quanto eu pensava. Enfim, agora é aproveitar para esperar.
porque ainda tá estranho e deixa um pouco suscetível ainda a capturar mais embaixo ainda e cair mais ainda, porque essa formação aí fica bem vendedora. O de 5 minutos tá bem vendedor, mas eu não boto muita fé de que ele vai cair muito mais. Enfim, aguardo aqui por uma compra e acho que seria nessa configuração mesmo aí que tá desenhado. Ainda tá muito estranho. A minha vontade já é de executar, mas eu vou esperar mais um pouco, porque por mais que possa dar certo, eu acho que ainda é precipitado. Vai fechar daqui a pouco de uma hora. Vamos ver como ele tá. Tá bonito. Como eu falei, eu acredito na compra. Só tô esperando para não executá-la de forma imprudente. Mas acho que agora já tudo se desenha para subir mesmo. Tá. Não consegui entrar dali onde eu queria. Eu já começo a achar até um pouco mais difícil ali, né? Aqui pode pegar mais no meio do caminho. Eu podia ter executado já, mas eu tô tentando esperar mais um pouco. Mas o que eu quis dizer é que aqui tem esse invertido que gera uma compra aqui também facilmente observável. Bom, tô esperando um reteste. Vamos ver. De novo fica estranho. Ainda acho que faz sentido comprar, mas acho que é bom tá de fora porque essa abertura aí pode surpreender. Faltam 10 segundos. Quero comprar. Se pegar ali embaixo, é bem provável que eu compre. Mas assim, por mais que esse trade execute e dê certo, é uma sessão chata, assim. O preço não faz nenhum movimento forte o suficiente para que seja uma sessão volátil o suficiente para a gente falar assim, ah não, essa sessão gerou muita oportunidade. E não sei, sabe? Conforme o preço fica segurando aí em cima, é muito fácil ali no alvo, e muito provavelmente é isso que ele vai fazer, ó. Foi no alvo e não me deixou executar. Só atender uma ligação aqui. Alô? Pô, nego liga e não fala nada. Mas bom, vocês viram aí no que deu? Eu acho que eu podia ter executado. Aqui, ó. Tinha se invertido.
era considerável, sim, ter aberto aqui e pegado esse movimento. Mas nada demais. Eu não descarto nenhuma outra operação, não, tá? Acho que ainda a bola ainda tá rolando. Acho que ainda dá para pegar alguma coisa. Mas vamos esperar. Bom, uma pena, né? Porque no final das contas dava para ter pegado algumas vezes o risco. Mas, enfim. Agora é ver o que que o preço vai gerar nesses 30, 40 minutos finais de sessão. Bom, sigo esperando. Basicamente aqui a gente tem uma forte continuidade, então o mais coerente ainda é procurar por compra. A verdade é que já vai passando o tempo e a gente vai percebendo que muito provavelmente não vai gerar outra execução, pelo menos não tão boa quanto seria aquela ali de baixo. Mas enquanto ainda há chance, acho que é completamente plausível. Podia ter aberto aquela ali, mas faz parte.
Pois é, cara, tá difícil. Assim, querendo ou não, o preço vai se desenvolvendo para cima, né? Mas não faz aquela formação que é comum de buscar mais embaixo, de volatilizar mais. Geralmente o mercado americano ele faz movimentos mais assim, né? Não é que o jogo é esperar mesmo. Bom, vamos ver aí, cara. Vou botar aqui até meio-dia e 20 para ver se o preço gera alguma coisa, que eu acho que passando disso também, cara. Não é nem que não possa surgir, é que vai se tornando um cenário cada vez menos propício para gerar uma boa entrada, entendeu? Bom, vamos lá. 5 minutos abriu agora. Até gerou uma volatilidadezinha, mas ao mesmo tempo ele já reage logo para cima. O de uma hora é incontestável, bem forte para cima. Para mim, o jogo era tentar pegar alguma compra conforme ele viesse mais embaixo. Porque assim, ó, até mesmo aqui que tem um breaker, né? Acho que o jogo seria algo assim, entendeu? Mas eu acho que a gente está num cenário que está muito perigoso. Porque por mais que eu não acredite no movimento vendedor, é estranho também pensar que ele subiu tão rápido, tão forte, e não vai gerar nenhuma retração. Então me começa a vir em mente a ideia de que eu não posso desconsiderar a ideia de que o preço pode buscar mais embaixo. Complicado, mas eu tô achando aqui que tá valendo esperar, porque eu acho que pode cair mais. É difícil falar que eu venderia, mas que eu acho que cai mais, eu acho. Eu me apoiar aqui no de 15 minutos. Reação vendedora relevante, tá? Aí das duas, uma, vamos desenhar cenários aqui. Se reage para cima, a gente procura uma compra usando essa referência. Se ele busca aqui para baixo, eu acho que o ideal é pegar uma venda com o objetivo de ver o preço buscando mais embaixo. Então, eu acho que o que a gente precisa ter em mente é essa leitura para os dois cenários e conforme qualquer um dos dois se desenvolva, a gente se expõe. E eu acho que o cenário vendedor, no curto prazo, está fazendo mais sentido. Mas ao mesmo tempo é complicado. Porque assim, se eu vendo aqui, querendo ou não, eu tô caçando topo, entendeu? E vai contra o viés de tudo que eu desenhei.
Não sei. Eu acho que esse movimento aí de alta não é muito forte que ele fez agora. Parece manipulação de abertura. Mas vamos ver. Se ele desenvolve aqui para cima, pode fazer sentido essa compra. É que eu não dou muito convicto de comprar aqui. Eu acho que faz mais sentido esperar para vender. Contexto atual, eu acho que o mercado precisa buscar mais embaixo. Tem muita liquidez para cá. Vontade que dá é jogar alguma coisa assim. Mas é muito arriscado. Ainda é bem arriscado. Vai fechar agora de 15 minutos. Esse desenho dessa venda é o trade menos provável do momento, mas provável é o preço continuar renovando o máximo. Mas a minha expectativa é que ocorra esse movimento aqui vendedor. Eu estou aqui aguardando, basicamente na ideia de que o preço vai fazer um movimento forte vendedor e que eu, em tese, conseguiria vender para pegar parte desse movimento. Eu acho que essa movimentação de alta aqui não está muito sustentável e que o preço precisa volatilizar mais para baixo. Basicamente, essa aí é a minha tese. Mas por enquanto ainda está bem complicado de assumir risco, então vou esperar. Tá pegando basicamente na região que seria o stop desse suposto trade, mas me parece captura de abertura. Mas ainda é muito cedo para dizer alguma coisa, ainda mais porque está a favor do viés principal, então pode ser que seja de fato movimento. O mercado não desenvolve nenhum movimento, continua capturando para todos os lados. Se eu quisesse, eu poderia jogar o trade aqui e falar, não, eu estou aqui exposto a uma venda de risco, eu poderia muito bem fazer isso, mas eu estou tentando ser o mais coerente possível e pegar o trade, não que eu quero, mas o que de fato o preço demonstra ter mais probabilidade de se desenvolver. Então é isso que eu continuo aguardando. Sou meio de 16, então acho que ainda rola aí, ainda tem espaço para conseguir alguma coisa. Vamos ver. Gostaria muito de vender. Comprar eu não me sinto tão confortável, porque eu acho que essa região aqui já está bem exausta.
O preço não se mexe, cara. Que loucura. A gente está a 6 minutos na mesma região. E o pior é que essa demora faz com que qualquer movimento que o preço faça, você fique com FOMO, né? Você fala assim, pô, agora foi, agora eu vou entrar, agora eu vou abrir. De certa forma tem até sentido, né? Porque você tá acumulando alguma hora, vai desenvolver para algum lado. Pior que eu acho essa venda muito coerente, cara. Dentro desse contexto aí e tudo mais. Mas não adianta, não tem estrutura de 1 minuto para abrir a venda, não tem por que abrir. Agora tá até mais bonito. Agora tá mais interessante. Se tocar ele de novo, eu vendo. Só não pode ser em mim. Bom, 5 minutos vai fechar daqui a pouco. Vai ver o de 3. Ainda pode ficar comprador. Ou seja, a venda não tá tão bem desenvolvida assim. Mas eu tô achando que. Eu realmente gostaria de abrir essa venda aí. Mas eu tô achando muito desnecessário jogar agora. Ao mesmo tempo, assim, pô, tá claro, entendeu? Enfim, não vendi. Correndo o risco aqui de ficar de fora. Basicamente, deixar dois trades aí que eu acertei na mesa. Mas é o preço que se paga para tentar ter mais disciplina, assim, né? Para executar de acordo com o que eu quero. E não. Quer dizer, com o que eu devo, não com o que eu quero. Assim, ele cai e depois vai recuperando, recuperando, recuperando. Movimento chato. Eu prefiro até que ele desenvolva e eu vendo no meio do caminho do que ficar nesse processo aí de ficar acertando o topo. Então, sei lá, eventualmente se até mesmo voltar aqui, não me importa. Entendeu? Para mim, o principal é desenvolver. Agora foi bem legal, bem bonito o movimento. Acho que o jogo aqui é procurar por possíveis reentradas. Uma delas é aqui, né? Que tem esse order block vendedor. É uma ideia. Só desenhar aqui para ficar mais claro para mim. Sim, tá vendo? Só esperando mais um pouco. Porque ao mesmo tempo de 5 minutos fica comprador, tá vendo? E o de 15 também desenha um cenário que não seria feio para compra. Tá com muito ruído, tá? O preço faz muito movimento e pouca conclusão. Podia ter executado, mas preferi não abrir. Porque eu acho que aqui está se desenvolvendo de novo o movimento comprador. O jogo aqui vai ter que ser aquela compra óbvia que outra hora eu não consegui, né? Naquela hora eu não consegui executar. Mas acho que o jogo aqui vai ser algo assim. Vai ser por aí. Tô achando que é mais coerente. Se tu olhar o de 15 minutos, faz bastante sentido. Só tô esperando mais um pouco. Mas eu tô bem convicto de que o ideal vai ser procurar pela compra mesmo. Desistir da venda e desistir de ficar na contramão no mercado. Foi bem bonito o movimento agora.
Tá. Eu acabei de comprar aqui mesmo nessa abertura. Vou botar o stop acima, abaixo da mínima do último candle, 5,56, né? E agora é tentar pegar preço buscando as máximas. Portanto, aquilo que eu desenhava como a venda foi justamente o movimento de captura para gerar compra a favor do movimento que era o que eu queria. Já engolfou toda a movimentação. O ruim é que aqui ainda pode dar uma porrada forte para baixo, mas eu julgo ser improvável. Minha entrada ficou em 5,72. Então, três vezes o risco, que é o 2,7, vai. Alvo em 611, 615, por ali. Tá de bom tamanho. Bom, agora é esperar, ver como é que vai se desenvolvendo aí. Mas tá bonito. Acho que a gente conseguiu pegar exatamente no ponto. E é aquela dúvida, né? Se o preço está revertendo ou retraindo. E estava só retraindo, não revertendo para buscar mais embaixo. Eu consegui, creio eu, né? Só acaba quando termina. Pode ser que despenque aqui. Mas eu acho que eu consegui pegar justamente no ponto de virada. Vamos ver. Eu acho que ainda tem espaço para desenvolver para baixo. Mas eu acho que foi bem forte essa reação compradora justamente ao capturar aqui. Então acho que está bem seguro aí para esperar por um movimento comprador mesmo. E vermos o preço renovando máximas. Acho que conseguimos pegar algo alinhado com o macro, que era o mais difícil. Consegui pegar uma boa compra. O mercado subiu muito rápido hoje. Então, vamos ver. Deixa eu botar para carregar aqui a câmera. Bom, abriu de 5 minutos agora. É normal também dar uma retraída. Mas ele abriu primeiro capturando em cima, né? Não gosto tanto disso. Por se tratar de um trade numa região complicada, e que já pagou uma vez o risco, pelo menos, a gente poderia até dizer que já pode jogar o alvo na entrada, mas eu não vou mexer não. Eu vou deixar quieto, porque eu acho que pode rolar um reteste aqui e depois continuar subindo. Retestou exatamente na entrada, ainda estou confortável com isso, mas ficou um pouco estranho aqui no de 1 minuto só, tá vendo? Porque ele faz aqui um movimento. E esse é o ruim de pegar o preço numa consolidação, porque ele busca dos dois lados. Ele buscou essa máxima, tá vendo? Isso é ruim, porque pode gerar um contexto vendedor. O macro ainda está ao meu favor, assim, a leitura de todos os tempos gráficos maiores. Mas aqui dentro dessa estrutura pode ser ainda que busque lá embaixo mentir. Enfim, eu não tenho nada que eu possa fazer aqui, além de esperar. Acho que meu stop está exatamente onde deveria estar. Se buscar ali embaixo, porque realmente o preço tem essa iniciativa. E também não é nenhum absurdo, né? Tanto que eu ventilei a ideia de vender, que eu acho que faz sentido também, a ideia de uma retração. Só que eu achei que ao pegar ali naquela região e reagir para cima, o preço estava dando um recado claro de que o objetivo dele era buscar as máximas de novo. Mas como eu falei, o ruim de operar consolidação é justamente isso. A gente confunde sinal com ruído, acha que uma movimentação forte significa que agora o preço vai e acaba entrando na hora errada. Pode acontecer isso, normal. Ainda acho que pode reagir para cima, mas está bem estranho. Talvez até mesmo para subir ele me tire antes. É,
ficou estranho. Eu acho que vai me tirar. Eu podia até ter me protegido com o stop na entrada e evitar esse stop que eu acabei de tomar, mas não acho que eu tenha errado não, cara. Sendo bem sincero aqui, acho que com a estrutura que o dia gerou era o que tinha. Se eu tivesse entrado vendido, como naquela hora eu supus, eu não lembro onde está meu stop, mas muito provavelmente eu ia ter sido estopado também. Então, assim, o que que eu diria aqui como contexto final da live? Eu acho que ele pode ainda subir, mas agora que ele realmente rompeu essa região, o mais provável é buscar mais embaixo ainda. Ele invalidou toda essa movimentação de alta e agora despencou, né? Ou seja, eu estava certo naquela movimentação vendedora que eu tentei pegar, só que também não estava muito claro nem muito bonito. Então, realmente não foi muito plausível. Parabéns aí pelo alvo. Ó, parabéns. Bom, tô esperando aqui para ver o que o preço vai fazer, mas muito provavelmente já não executo mais nada. Eu já volto. Voltei. Bom, basicamente a gente teve aqui uma retração, que era a retração que, naquele momento em que eu desenhava a venda do que eu tentava pegar, de fato fez. Só deixar aqui, né? E agora ele pode tanto subir quanto dar continuidade a esse movimento vendedor, né? Eu vou esperar mais um pouco porque eu acho que pode gerar mais alguma coisa.
Bom, o que que eu tenho aqui para que ainda me impede de terminar o dia? Eu ainda acho que sobe. Eu ainda acho que gera aqui uma reação compradora e eventualmente uma compra que pode ser interessante. E por considerar isso, eu ainda prefiro esperar porque eu acho que ainda pode gerar essa compra interessante e eventualmente gerar alguma boa execução aqui para mim. Basicamente, essa região é a região que eu acredito ser a região em que o preço precisaria voltar, até porque se a gente for pegar a referência desde o começo da sessão de Nova York, isso desde o começo da abertura, né? Mas vai ser também de Nova York, já que essa aqui é a mínima de Nova York. Então, eu acredito que faz sentido a gente ver um movimento comprador surgindo daqui. Então, eu ainda considero uma possível compra caso o preço resolva, de fato, dar continuidade. Quer dizer, não continuidade, né? Porque agora ele está caindo, então continuidade seria para baixo. Mas caso ele desenvolva aqui um movimento comprador dentro de alguma estrutura aqui que possa ser interessante. Eu desenho assim meio solto porque eu não tenho referência ainda. Mas é o que eu gostaria de fazer, cara. Pegar uma compra aqui, mais ou menos nessa ideia. Vendo? Isso aí. Gerou esse invertido aqui no de 3 minutos. Acho que é ele mesmo que a gente vai usar de referência. Eu acho que vai subir, cara. Eu acho bem coerente essa reação aqui. Mas tem que esperar porque a gente está basicamente caçando fundo agora. Tem que tomar cuidado. 4 horas está feio, de 1 hora tá. Na minha visão vai subir. Só não sei se vai subir daqui ou se ele ainda busca mais embaixo. Mas tá bem coerente para mim procurar por uma compra que eu considero aí operar novamente para isso. Era isso que eu queria, essa reação aí, tá vendo? Vamos ver se volta para gerar entrada. Tá, acabei de comprar aqui, conforme fez essa abertura. Meu stop vai ficar ali, 494. Vamos ver se daqui já reage para cima. Minha última tentativa de me expor hoje. Vamos ver. Basicamente, eu estou assumindo risco, mesmo sem uma confirmação tão clara assim, né? Mas eu estou assumindo risco para tentar pegar essa pernada compradora, que na minha visão é o mais provável de acontecer aqui. Esse é o trade que eu acho que também não é para buscar milhões de vezes o risco, mas dá para você conseguir trabalhar com um alvo bom. Daria eventualmente para tentar pegar até aqui assim, caso desenvolvesse. Mas vamos com uma coisa de cada vez. Primeiro a gente tem que pagar aí umas 2, 3 vezes o risco para ficar tranquilo. Por enquanto a gente ainda está sambando na entrada e qualquer soprinho aí me tira.
Então, resumindo, a sessão até agora, digamos que você caiu agora aqui de paraquedas, basicamente eu desenhei uma compra que eu não consegui pegar e teria dado certo, uma venda e uma compra depois, eu acabei optando pela compra e ela deu errado. A venda também teria dado errado, eu acho, porque eu teria estopado, porque o mercado acumulou muito. Então, basicamente, o único trade viável de ter trazido lucro aqui para mim teria sido aquele primeiro ali, que eu não consegui executar, que foi aqui. Essa, uma compra mais ou menos aqui. E agora eu já estou aqui esperando para ver se vai desenvolver mesmo, se de fato o movimento vendedor vai ter mais espaço. Qualquer um dos movimentos aqui é super coerente. Fico um pouco mais apreensivo por ser o segundo trade do dia, né? Então a gente acaba assumindo um risco maior. Mas é que, na minha visão, era bem coerente. Eu respeitei bastante hoje, fui bem paciente. Então, vamos ver se agora vai. Mas pelo visto foi. Esse tipo de trade aqui, cara, eu já acho coerente pensar em mexer no stopinho, no stop. Minha entrada ficou em 511. Vamos ver. Bom, agora a gente já pagou duas vezes o risco, basicamente, né? Ah, pegou agora. Meu objetivo final é essa máxima aqui, cara. Vamos ver o que eu consigo pegar. Não quero ser ganancioso. Meu stop de hoje tinha sido de quanto? Deixa eu ver aqui. Acho que foi 2.300, 2.400, 2.400. Bom, o stop desse trade aqui já está na entrada. Se explodir uma bomba agora no mundo inteiro, tudo bem que se explodir o mundo inteiro, minha preocupação não vai ser meu stop, mas ele já está na entrada. Vamos ver até onde vai. Meu alvo já está ali naquela máxima. Bom, vamos ver agora. Mas eu já estou pensando seriamente em zerar. Zerei agora aqui. Portanto, consegui fazer três vezes o risco. Não quero mais do que isso. Eu consegui fechar o dia positivo. Não foi um dia muito fácil, não. Mas pelo menos eu consegui andar nessa corda bamba. Fechei o dia US$ 4.200 positivo, que seria equivalente ali a um alvo de duas vezes o risco. Dava para pegar mais? Com certeza. Acho que vai na máxima? Também acho. Mas tá bom, eu acho que foi coerente. Consegui me proteger bem, me expor bem, sem zoar muito o gerenciamento, sem chutar o balde em nenhuma entrada, como eu fiz algumas vezes já. Então, fico contente por isso. As leituras foram boas, tive paciência, por mais que a primeira não tivesse dado certo, depois eu consegui. Como eu falei, dá para ter pego mais lucro, mas eu tô satisfeito com isso aqui. Beleza? Então, pessoal, na semana agora, né? Incluindo ontem, que eu fiz US$ 1.000, era para ter feito 4, 5 mil, porque de fato eu acertei a entrada. Na semana eu tô 5.400 positivo. Vamos para cima, vamos buscar mais ainda. Valeu? Boa terça-feira para vocês. Uma boa semana aí, pelo menos dezembro começando bem. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.